Afinal, o que é Mob Programming? O Mob Programming pode ser traduzido como programação em multidão, ou seja, a programação é feita por um grupo de pessoas ao mesmo tempo. É uma prática de desenvolvimento de software publicada pela primeira vez em 2012 por Woody Zuill, que é definido da seguinte forma: todas as mentes brilhantes trabalhando juntas na mesma coisa, ao mesmo tempo, no mesmo espaço e no mesmo computador, como numa multidão. O Mob Programming é semelhante ao conceito de Pair Programming, a programação pareada, em que duas pessoas colaboram e trabalham no mesmo computador. Porém, o Mob Programming amplia a colaboração para todos os membros da equipe, também utilizando o mesmo computador. Após definida a equipe, basicamente existem duas funções dentro do Mob Programming: os navegadores, em inglês Navigators, e o motorista, em inglês Driver. O trabalho dos navegadores é pensar, descrever, discutir e guiar o que está sendo desenvolvido. Para isso, é necessário que haja uma ótima comunicação entre si e com o driver. O driver é o indivíduo que, de fato, digita o código ao receber instruções do restante do time e tem um papel mais mecânico, traduzindo o idioma falado em código. A ideia é que todo o código escrito venha dos cérebros e boca dos navigators, através dos ouvidos e mãos do driver para o computador. O intervalo de tempo entre cada rotação de papéis é determinado com base na tarefa e no tamanho da equipe. Esse intervalo deve ser respeitado rigorosamente durante a tarefa, mas pode e deve ser reajustado durante as diferentes fases de desenvolvimento. Rotações a cada 10 ou 15 minutos é um bom ponto de partida. Práticas e princípios. Para que o Mob Programming dê certo, também é importante seguir algumas práticas e princípios, como por exemplo, o uso da sala privativa. O espaço físico utilizado pela equipe deve ser privado para que não haja interrupções. Os telefones e e-mails são compartilhados por todos, permitindo que a equipe responda como um todo, aumentando o envolvimento e deixando toda a comunicação visível aos membros da equipe. Durante a execução da sessão, a utilização de um timer durante o dia vai ajudar com que a equipe mantenha o tempo entre as trocas de papel sempre controlado. Ainda durante a sessão, todos os membros da equipe devem assumir o papel de driver, mesmo os não programadores. Esta abordagem auxilia o aprendizado de membros que não tenham tanto conhecimento em programação. Desta forma, os navegadores transferem o conhecimento rapidamente por toda a equipe, o que melhora rapidamente as habilidades de codificação de todos. Para que o ambiente se mantenha sempre amigável e não ocorram atritos dentro da equipe, é essencial ter respeito, gentileza e consideração pelas opiniões diferentes e membros da equipe. Afinal, uma sessão deve durar o dia inteiro de trabalho, e uma equipe que não esteja disposta a colaborar não irá ser produtiva. Por último, a cada 1 hora de sessão, é recomendado que aconteça uma pausa de 5 a 10 minutos. Após o fim de cada mob, é interessante realizar uma retrospectiva, similar a outras já existentes da cultura ágil, além de uma conversa sobre o que o time gostou e não gostou. Levantar os dados sobre a sessão, como duração das pausas, duração das rotações e uma nota geral do time. Configuração da sala. Para que uma sessão de Mob Programming funcione, uma boa configuração da sala de trabalho é essencial. Para isso, é recomendado que a sala possua um computador, que será a peça central e principal da rotina de trabalho, local onde todos os membros irão ter acesso quando estiverem na posição de driver. Um ou mais projetores. É lá que a equipe irá acompanhar o código e as atividades desenvolvidas. Cada um dos membros da equipe deverá ter a sua própria cadeira, para que se evite perda de tempo com regulagens e trocas. O fluxo de trabalho, bem como as atividades desenvolvidas pela equipe, podem ser colocados em um quadro branco, o que deixa o trabalho organizado e visível para todos os membros. E, caso algum membro da equipe necessite utilizar um computador durante a sessão para fazer qualquer outra tarefa, ou qualquer outra atividade não prevista na sessão, a sala pode ter uma estação auxiliar com os equipamentos necessários. Benefícios. Os principais benefícios do Mob Programming são a responsabilidade compartilhada sobre as decisões, que faz com que a equipe inteira esteja unida e em consenso com o trabalho. Como o código sempre vai estar sendo supervisionado por mais uma pessoa e desenvolvido em cima de diversos conhecimentos e experiências,
haverá uma maior qualidade de código. Se realizado corretamente, aumenta a produtividade, dado o fato que fora do mob programming, muito tempo é perdido por falta de comunicação, code reviews, reuniões e faltas de conhecimentos, entre outros. Dificuldades. As principais dificuldades encontradas no mob programming geralmente não são técnicas, e sim relacionadas a pessoas, como por exemplo, pessoas com um conhecimento técnico alto podem inibir pessoas que não tenham o mesmo nível de conhecimento. Outro problema é a divergência de opiniões entre os membros da equipe, que vão precisar aprender a lidar e tentar achar a melhor solução para que o trabalho funcione. Dificuldade em manter o foco, principalmente entre os membros da equipe que não estão no papel de driver, também é um problema. Membros da equipe com personalidades introvertidas tendem a ter mais dificuldades de se adaptarem ao mob. Por estas razões, nem tudo deve ser feito utilizando o mob programming. A técnica é recomendada para atividades mais complexas e também no treinamento de programadores menos experientes. Com o intuito de suprimir estas dificuldades, também é recomendado que os integrantes sempre se sintam livres para deixar o grupo, caso não estejam se sentindo úteis.